ligado no Rio Mafra Mix, nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Negro, Mafra, Itaiópolis e Campo do Tenente. E hoje eu recebo o professor Alessandro von Linzen, ele que é candidato a prefeito em Rio Negro pelo Partido Progressistas, que tem como vice o atual vereador Marcelo Votroba, do União Brasil, numa coligação formada pelo Progressistas, União Brasil, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, e também o Solidariedade. Seja bem-vindo, professor. E eu começo perguntando quem é o Alessandro e por que ele quer ser candidato, por que ele quer ser prefeito de Rio Negro. Primeiro, obrigado a esse espaço aqui no Rio Mafra Mix. Obrigado, Robson. O Alessandro vem de uma história de professor muito longa já, né? Podemos chegar aos 30 anos de profissão e colocar isso, né? Colocar esse trabalho do Alessandro, o Alessandro professor, o Alessandro pai, o Alessandro que está sempre aqui em Rio Negro, sempre à disposição da população, hoje buscando, né, essa possibilidade, né, de estar levando o seu trabalho, né, a sua forma de gestão ao município como um todo. Eu acredito muito mesmo, que nesse momento de gestão pública nós devemos ter a certeza do que fazer e como fazer. E é isso que eu me coloco à disposição de toda Rio Negro nesse momento das eleições municipais. Candidato, de forma breve, na sua visão, qual o principal acerto da atual gestão do prefeito James e o principal erro? Eu vou começar pelo acerto, porque a gente sempre tem que frisar também que nada também deve ser colocado assim de uma forma que você não queira achar coisas boas, né? E tenho minhas responsabilidades também. Mas os acertos, a educação continua uma educação de qualidade em Rio Negro, né? Rio Negro cresce os índices de educação, Rio Negro coloca, né, os servidores da educação na maior escala de benefícios em Rio Negro. Mas eu acredito, Robson, me dirigindo a você, rio-negrense, que nós tivemos alguns pontos que deixaram com que Rio Negro encolhesse em termos de região. Hoje a gente vê o primeiro emprego, né, os jovens não tendo essa oportunidade, os empregos em si, né, não sendo mais colocados em nossa cidade e colocados em cidades aí ao nosso redor. Então eu vejo assim, a saúde como o maior ponto hoje, com quem a gente conversa, você vai chegar num assunto de algum problema que teve na saúde e teve tão. Então a gestão, essa continuidade da gestão dos últimos anos acabou sendo prejudicial ao Rio Negro, né? E a gente vem, né, com esse novo momento, esse novo pensar, colocando-se à disposição para melhorar, principalmente saúde, primeiro emprego, né, e seguir como a Rio Negro que sempre tivemos. Seguindo nessa linha, candidato, melhorar a educação, melhorar a saúde, geração de empregos, né, são propostas meio que gerais, né, de todos os candidatos que buscam as prefeituras, não só em Rio Negro, como no Brasil. Certo. Mas em resumo, como equilibrar esse ecossistema? Quando a gente fala geração de empregos, de repente gera bastante emprego, vem bastante gente, falta a área da saúde, falta a área da educação. Como equilibrar esse ecossistema para que a cidade seja boa para quem mora, acolhedora para quem chega e seja uma cidade receptiva para o empresário que quer investir? Só, né, reiterando, né, como você falou, melhorar a educação, eu acredito que é uma das áreas que mais pode ser colocada assim como um sucesso, né? Então vamos passar para a área da saúde. E uma grande empresa só procura um município, né, para gerar tantos empregos, qual a gente gostaria, quando existe uma estrutura por volta. Uma cidade que o hospital, né, sofre, uma cidade que os postos de saúde não atendem a população, uma cidade que não tem esse benefício, o grande empresário vai chegar e vai notar, poxa, mas se nem isso eu tenho, será que eu vou ter o que eu preciso? E sobre os empregos, Robson, os empregos assim, nós temos que cuidar da nossa empresa. Conversando com vários e vários empresários nessa caminhada, né, durante toda a vida, a gente percebe que grandes empresas foram de Rio Negro, algumas se mantêm e não investem mais, estão mantidas, estão mantendo o mesmo número de empregos e até mesmo caindo um pouquinho, mas a conversa com eles é assim, Robson, vamos cuidar do nosso empresário aqui, vamos cuidar do comércio, né, para que antes de nós ir buscar uma empresa com 300 novos empregos, vamos cuidar de 10 que tenham 30. Tá certo, candidato. Rio Negro visivelmente tem um problema social, né? São dezenas de moradores de rua e pessoas que ficam em locais públicos, principalmente atrás na Praça João Pessoa, que passam às vezes o dia consumindo bebidas alcoólicas.
algo um tanto perturbador para mulheres, para crianças e para o comerciante em geral. Mas, diante da lei, não é nenhum crime. Como resolver esse problema? Eu, conversando com muitas pessoas, a gente, um pouco saudosista, a gente pensou, né, como o Rio Negro tinha um outro aspecto, principalmente nas tardes de domingo, nas noites de sábado, das famílias estarem frequentando espaços públicos. Hoje, apesar mesmo de não ser crime, né, apesar de ser considerado um estilo, algo assim, não tem como fugir mais desse assunto. E esse assunto começa por essa praça aqui atrás. Essa praça que hoje o próprio piso dela já não é um piso adequado, a própria iluminação dela já não atinge mais as famílias de Rio Negro. Colocando infraestrutura, deixando a praça bonita, fazendo parceria com várias instituições que podem atender essas pessoas, e a gente sabe, é sensível, né? As grandes cidades ainda não conseguem fazer, mas nós temos que combater em Rio Negro, trazer essa realidade para Rio Negro, de ajudar essas pessoas. Essas pessoas precisam ser atendidas sim, mas as famílias de Rio Negro, que é o nosso foco, precisam também ter o seu espaço preservado, sem aquela preocupação, isso que ainda essas pessoas de Rio Negro, a gente não tem casos de furto dessas pessoas, elas ficam ali no seu estilo, mas acabam tendo essa característica que você, rio-negrense, muitas vezes já percebe, de ser abordado, de ficar ali, tem um trocadinho, tem alguma coisa. Então isso a gente quer, através de parcerias, trabalho intenso na nossa assistência social. A assistência social de Rio Negro tem que funcionar com essas pessoas. As pessoas vulneráveis de Rio Negro têm que estar sempre no foco. Através do secretário, de uma secretária que não tenha medo de pessoas, não tenha medo de fazer ações com pessoas. Então esse é o nosso compromisso. Primeiro, os espaços públicos todos revitalizados e todos novos, iluminação e tudo mais. E também, em conjunto a isso, as pessoas sendo valorizadas e respeitadas. Porém, a grande população de Rio Negro merece um espaço novo e seguro. Os desafios de uma gestão numa cidade vão dos mais básicos, como empedramento de estradas, até hoje o uso da tecnologia nas diferentes esferas, principalmente na educação. A inteligência artificial está aí, né? Não dá para fugir disso. Como que o senhor elaborou o seu plano de governo, considerando essas situações básicas, mas também agregando a inovação e a modernidade dos dias atuais? Não tem como nós pensarmos mais de uma administração pública sem a modernidade, sem trazer essa verdadeira, e essa palavra inovação ficou muito marcada, mas marcada por ações que realmente talvez não inovaram tanto. Mas inovação e renovação é você buscar o norte, todas as ações voltadas a todas as pessoas. Robson, eu sempre falei nessa minha passagem política que nós devemos trazer todos esses benefícios a toda a população. Aquela que mora lá no nosso interior, né? Aquela que mora na nossa vila mais afastada aqui de Rio Negro ou aqui no centro, né? E as pessoas de todas as idades. Então Rio Negro tem que ser uma cidade realmente para todos. E tem que se modernizar, tem que estar trazendo cada vez mais. Você citou educação. A educação tem que estar, é ótima, mas ela tem que estar se modernizando a cada dia, trazendo novos aspectos, trazendo novos conhecimentos, porque a nossa geração, você que está me ouvindo aí com mais de 40, 50 anos, a gente aprendia com o quadro de giz. Hoje, essa geração precisa de tecnologia, modernidade, e o nosso professor acompanha as novas tecnologias e, como um todo, Rio Negro tem que estar mais moderna e uma renovação total em todos os aspectos, em todas as secretarias. Candidato, especificamente falando do professor Alessandro, o senhor fala muito em renovação. Né? O senhor foi secretário de Educação por 8 anos, né, do governo do Milton Paisani. 4 anos. 4 anos? 4 anos. No seu LinkedIn está 8 anos. 8 anos e 11 meses. Consertamos. O senhor foi vereador entre 2017 e 2020, atual vice-prefeito desde 2021 e secretário de Planejamento entre 2021 e outubro de 2023. É visível, né, é notório que houve um rompimento com a atual gestão. Esse rompimento aconteceu em outubro de 2023, quando havia um decreto de emergência na cidade, uma enchente que assolava a região, e o senhor ainda era secretário de Planejamento, certo? O senhor, como secretário de Planejamento, de repente, não poderia ter liderado uma força de enfrentamento naquele momento, quando o senhor acabou indo para as redes sociais fazer vídeos criticando a atual gestão. Como
conquistar e passar uma confiança para o eleitor que viu esses 10 anos de histórico e daí, de repente, viu que o senhor rompeu? Como que a gente vai conquistar a confiança desse eleitor? Primeira coisa, você tem que ter coragem para mudar. Se você não tiver coragem para mudar, ou coragem para você se contrapor ao sistema que estava acontecendo, você não vai fazer ação nenhuma, né? Você ter essa coragem e sair de todo esse histórico aqui, que deixa eu consertar esse histórico. Foram 3 anos e meio de secretário de Educação, aí eu fui vereador nesse meio por 4 anos, no segundo mandato, né, e vice-prefeito desde 2021. Essa questão do vice-prefeito, deixar bem claro, né, a expectativa era muito grande. A você, rionegrense, você não acredita na minha expectativa. Essa coragem de estar lá mudando, de estar me colocando à frente do executivo, era o sonho que eu queria. Porém, muitos, né, que estão lá hoje, inclusive o prefeito, né, nunca tivemos a oportunidade. E quando no primeiro ano quis cobrar ações na saúde, da secretária, quando eu já fui de imediato cortado e dizendo que era uma sequência de governo. Nunca pensei que seria uma sequência de governo, apesar das pessoas serem as mesmas. Sobre o rompimento foi algo muito cíclico, não tem a ver com essa parte da enchente, não tem a ver que foi no momento da enchente, ele só foi o finalmente. Né? Quando você vem trabalhando e não tem oportunidade de trabalhar, mesmo com planejamento, Secretaria de Planejamento, para você que nos ouve e para todos, a Secretaria de Planejamento cuida das leis, cuida do orçamento, nunca faltou isso a Rio Negro. Tanto que estamos hoje com contas aprovadas e tudo mais. Porém, o rompimento se deve à gota d'água, né? Depois desse trabalho que não aconteceu nos últimos anos, foi você, foi defendendo as famílias, foi me colocando através dos centenas de pais que não concordam em levar crianças de 7, 8 anos a uma exposição inapropriada, sem autorização. Esse foi a gota d'água, rompendo com esse sistema, rompendo com esse atual governo, né, rompendo com as pessoas que lá ainda estão. Aí me perguntam, e como ficará sem essas pessoas? Né, o nosso governo é renovação pura. E na tua linha, né, você estando, Robson, se colocando, ninguém teve a coragem que o Alessandro teve de romper com essas famílias que estão há 40 anos no poder em Rio Negro. E o Alessandro teve essa coragem. A coragem que falta a muitos, que ficam sempre ali, sendo mandato de vereadores a 4, 5 mandatos, sendo prefeitos de 2, 3, 4, 5 mandatos, ou pior, sendo prefeitos que não têm coragem de sair à eleição e ficam escondidos atrás de outros. Essa é a minha opinião. Por isso que, Robson, Alessandro é a verdadeira renovação em Rio Negro, por ter a coragem de ter rompido com um sistema que já durava 40 anos. Para a gente encerrar em 2 minutos, suas considerações e aquele recado para o eleitor rionegrense. Eleitor rionegrense, aqui está o Alessandro, aquele Alessandro que você conheceu na escola, aquele Alessandro que você trouxe para dentro da sua casa através das ações políticas. As minhas ações são sempre voltadas a você, cidadão. Né? Na direção do Barão foi assim, na direção do Colégio Agrícola foi assim, em todos os aspectos, na Secretaria de Educação, nos 3 anos e meio, você, cidadão rionegrense, pode acreditar que Alessandro e Marcelo Votroba, nós vamos mudar a história, trazendo o Marcelo para o interior de Rio Negro. O interior está abandonado e Rio Negro precisa de uma pessoa que se preocupe, um cidadão que esteja ali, um cidadão da agro, cidadão que seja empresário. Ali está Marcelo Votroba, para nós estarmos juntos, junto com o Alessandro, buscando cada vez mais e mais com que a população de Rio Negro seja atendida. Saúde é nossa prioridade. Eu não quero mais você, rionegrense, tendo que fazer qualquer procedimento fora de Rio Negro. Eu não quero mais você, mãe rionegrense, tendo a oportunidade de, ou na maternidade de Rio Negro, ou em Mafra, ser atendido em Campo Largo e em outros lugares. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Por isso que o 11 veio para renovar, o 11 veio para mudar a história de Rio Negro e tudo está aqui. Eu quero deixar consignado aqui. Tudo está no nosso plano de governo e a gente teve um cuidado muito grande, Robson, para que nada do que está aqui não possa ser cumprido. Não vai ser a gestão das metas e das promessas não cumpridas. Por isso, eu acredito muito e confio. Vote 11 em 6 de outubro. Tá certo. Obrigado, candidato. Para você que nos acompanhou no Rio Mafra Mix, a gente segue ao longo da semana com outras entrevistas, a sabatina com os candidatos a prefeito de Rio Negro, Mafra, Itaiópolis e Campo do Tenente.